crianças, tudo bem? Você já viu a estrutura política estável que o segundo reinado consegue estabelecer. A partir de agora, nós vamos ter também um momento raro de prosperidade econômica. Bora lá ver? Quando a gente pensa então no segundo reinado, é importante que você perceba que a estabilidade política ela é muito mais facilmente alcançada a partir do momento que as contas começam a fechar. E isso também é novidade. O Brasil vem de um buraco econômico gigantesco. O último momento de superávit não era Brasil Império, não era Brasil Independente, era Brasil Colônia. O último momento em que realmente o Brasil foi produtor e conseguiu não se enriquecer porque era colônia ainda, mas enriquecer alguém foi o período do ouro. Desde o declínio da mineração no final do século XVIII, o Brasil passa por enormes perrengues econômicos, que agora começam a mudar. O segundo reinado é um período de superávit. Superávit é a mesma coisa que balança comercial favorável. Ou seja, o Brasil começa a ter, pela primeira vez em muito tempo, exportações que superavam as importações. Professor, que maravilha! Isso significa que agora o Brasil vai entrar no centro econômico. Não. Calma. Muita calma nessa hora, segura o tchan. Esse superávit ainda se dava dentro do modelo de agroexportação. Ou seja, essa modernidade não era uma modernidade, era uma modernização bem conservadora que nós estávamos tendo. Toda essa modernidade, ela girava em torno à manutenção de uma estrutura agroexportadora. A agroexportação é a base econômica do Brasil desde o açúcar, tudo bem? O Brasil nunca quebrou essa lógica agroexportadora, certo? Quando a gente fala de superávit nesse período, tem um produto que passa a ser o grande centro econômico do Brasil, chamado café. Tá? Não é só o café, você tem nesse momento algodão, você tem nesse momento borracha, você tem nesse momento tabaco, mas o café desponta como sendo o grande produto de exportação do Brasil. E aqui se consolida um eixo econômico novo, porque esse café vai girar em torno ao Sudeste. Quando a gente fala de café, nós estamos falando principalmente de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Certo? Nós estamos falando, basicamente, se você pegar a Dutra de São Paulo sentido Rio, você tem de Guararema até Volta Redonda, toda a região do Vale do Paraíba, até Queluz, Vale do Paraíba Paulista, de Queluz para frente, Vale do Paraíba Fluminense, ou Sul Fluminense. Essa região era a região de café no Vale do Paraíba, certo? Isso vai ligar-se também com o sul de Minas, aproveitando aquelas estradas que foram construídas pelos tropeiros para o escoamento do ouro. Mais para frente, esse café ele começa a ganhar outras regiões do estado de São Paulo, mas é sempre nessa região. A partir de agora, a elite cafeicultora, o barão do café, ele vai se consolidar como sendo um enorme grupo social, tá? Quando a gente fala de café, eu quero separar aqui dois modelos de cafeicultura, porque isso vai fazer diferença lá na frente na crise do Império. O café do Vale do Paraíba, que é o primeiro a aparecer, como eu te disse, mas eu te falei que com o passar do tempo vai aparecer um outro modelo de cafeicultura, que é o café do chamado Oeste Paulista. E a expressão Oeste Paulista não é bem no oeste, tá? Porque você pega Campinas, que não está no oeste, está no meio do estado. Mas tem em Campinas o seu centro, a Princesa do Oeste, e a partir daí ela vai sentido Ribeirão Preto, sentido Marília, batendo perto do Paraná, e assim por diante, tá? Só que aqui existem também umas diferenças interessantes, porque o modelo de cafeicultura do Vale do Paraíba é um modelo muito próximo do plantation.
a ideia da monocultura latifundiária, a ideia da escravidão. Aqui isso não é colonial, porque não é uma colônia, mas aquela ideia da monocultura, da escravidão, do latifúndio, como sendo um modelo específico do Vale do Paraíba. Isso aqui, por enquanto, não vai dar problema. Isso vai dar problema quando começarem as questões abolicionistas, porque o Vale do Paraíba, por conta desse modelo de plantation, depende diretamente do trabalho escravo. O Oeste Paulista já tem uma maior diversificação. Diversificação de produção. Ou seja, no caso do Oeste Paulista, existem mais produtos além do café, e no caso do Oeste Paulista, existe uma urbanização muito maior por conta do comércio interno. Significa que o Oeste Paulista, ele depende menos do café e vai depender menos dos escravos quando isso começar a ser discutido, tá? O desenvolvimento do café, o desenvolvimento da economia cafeira, promoveu algumas transformações, no mínimo, bem interessantes para você guardar aqui. Vamos destacar 4 grandes transformações. Primeira grande transformação gerada pelo café. O café desenvolveu especificamente a cidade de São Paulo. E eu estou colocando São Paulo como um efeito, porque a cidade de São Paulo, maior metrópole do país hoje, era uma cidade periférica na história do Brasil até o café. Por quê? O café do Oeste Paulista, ele era escoado pelo Porto de Santos, enquanto o café do Vale do Paraíba era mais escoado pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto de Paraty. Só que os cafeicultores, eles saíam do Oeste Paulista e para chegar em Santos eles tinham que passar por São Paulo. São Paulo é a última cidade de Planalto antes de descer a serra, sim? Então, os trens que também são criados nesse momento, porque as ferrovias e estradas também fazem parte das necessidades criadas pelo café, eles paravam em São Paulo e no dia seguinte desciam a serra, porque do interior de São Paulo até Santos, você não conseguia fazer isso à luz do dia. Como ainda os trens são bastante precários, era necessário fazer isso com o sol, certo? Então o trem saía do interior, parava em São Paulo e no dia seguinte descia para Santos. Isso fez com que se desenvolvesse em São Paulo toda uma estrutura de serviços e bancos. Toda uma estrutura de serviços e bancos ligados aos cafeicultores, ligados a esse produto chamado café, que vai atender os interesses dos cafeicultores. E é assim que São Paulo começa a ser povoada. Porque você tem todo esse desenvolvimento do setor de serviços, isso exige mão de obra e as pessoas começam a vir a São Paulo para trabalhar nesses serviços e nesses bancos que surgem pelo café, tá? Então, São Paulo, ele é resultado, a cidade de São Paulo, ela é resultado justamente desse escoamento da produção que saía do Oeste Paulista e vinha para o Porto de Santos. O que eu quero que você perceba é que a gente está consolidando aqui aquilo que eu chamei agora há pouco de modernização conservadora. Por que modernização conservadora, Nico? Ó, simples. Apesar de haver uma modernização, apesar de ter uma estrutura nova de estradas, de ferrovias, serviços e bancos, isso não altera a base. A base continua sendo a agroexportação, a base continua sendo a propriedade rural, a base continua sendo a posse de terras, a base continua sendo a desigualdade. Então, essa modernização, ela não afeta a base estrutural que existia desde o período colonial. Por isso a gente vai chamar de modernização conservadora. Até aqui tudo bem? A única grande alteração econômica vivenciada pelo Brasil no segundo reinado, alteração de base, não alteração de superávit, que isso sim é novidade, mas a única mudança de base que o Brasil vai passar durante o segundo reinado está relacionado à criação de uma nova tarifa chamada Tarifa Alves Branco em 1844. A Tarifa Alves Branco, ou Lei Alves Branco, nada mais é do que o estabelecimento de novas
taxas alfandegárias. Por que novas? Porque as tarifas que vinham embutidas nos tratados de 1810, elas foram extintas. Aqueles tratados de 1810, eles tinham duração de 15 anos. 10 mais 15, 25. Em 25, aquilo acabou. Só que, na negociação da independência, o Brasil precisou emprestar da Inglaterra 2 milhões de libras. E a Inglaterra condiciona o empréstimo dos 2 milhões de libras ao fato do Brasil renovar esses tratados por mais 15 anos. Resultado, esses tratados são renovados em 1826 e vão até 1841. 1841, esses tratados são finalmente extintos. E agora o Brasil consegue estabelecer novas tarifas alfandegárias. Qual é a diferença? Essas novas tarifas alfandegárias, elas deixam de estar relacionadas ao país do qual o Brasil está importando. Os tratados de 1810 condicionavam a tarifa ao país. O produto inglês pagava X, o produto português pagava Y, o produto das nações amigas pagava Z. 15, 16, 24 no caso. Agora, as novas taxas estão relacionadas ao tipo de produto. Agora, a gente não paga mais pelo país de origem. Agora, a questão é qual é o produto que está sendo importado. Se o produto importado é um produto que tem semelhante no Brasil, a taxa vai ser maior. Se o produto for um produto que o Brasil não tem condições de produzir, a taxa vai ser menor. E as taxas, elas variavam entre 30% e 60%. Detalhe aqui, a menor tarifa agora é o dobro da tarifa inglesa dos tratados de 1810. A Inglaterra pagava 15, agora a menor passa a ser 30. A maior tarifa, ela é 4 vezes maior do que aquilo que a Inglaterra pagava lá atrás, certo? A maior tarifa é quase o triplo do que a maior tarifa dos tratados de 1810, certo? O que isso significa? Que quando a gente pensa nessa tarifa Alves Branco, ela vai ter 2 tipos de efeitos. Quais são os efeitos dessa tarifa Alves Branco? Primeiro grande efeito, um efeito arrecadatório. Prof, explica de novo. Claro, com certeza. O que é um efeito arrecadatório? Esses impostos, eles são arrecadados pelo governo. Essas taxas, elas são acumuladas pelo governo. O governo começa a ganhar dinheiro, certo? A partir dessas taxas. Então, a tarifa Alves Branco, ela vai gerar um excedente de capitais para o governo. O governo começa a lucrar com isso, tudo bem? E ao mesmo tempo, essas taxas, elas têm efeitos protecionistas. Por que efeitos protecionistas? Simples, porque agora, como a questão é o tipo do produto, nós podemos colocar um imposto maior, aliás, esse era o critério, para produtos que tivessem um semelhante aqui no Brasil. Quer ver? Esse apagador, essa bela coisa de madeira com pano, um feltro na frente chamado apagador. Tá? Um apagador importado, sendo que o Brasil tinha condições de produzir esse mesmo apagador, teria um imposto de 60%. Ou seja, para comprar um apagador brasileiro, você não pagava imposto. Para comprar um apagador importado, você pagava 60% de imposto em cima do preço do apagador. O que isso significa? Que o apagador importado ia ficar caríssimo. E se o apagador importado ia ficar caríssimo, as pessoas que precisam de apagador vão comprar um apagador nacional, porque ele é mais barato, certo? Isso a gente chama de protecionismo alfandegário. Nós protegemos a indústria nacional colocando impostos em relação àquilo que vem de fora. Se o que vem de fora é caro, estimula-se a produção aqui, que era o problema dos tratados, lembra? Pois bem, a partir de agora, vale a pena produzir. Vale a pena produzir, sabe por quê? Porque o Brasil tem taxas para aquilo que vem de fora.
Qual foi o grande efeito disso? Entre 1845 e 1870 surgiu no Brasil o que a gente vai chamar de primeiro surto industrial. Aliás, você, vestibulindo do Brasil, ouve a palavra surto e fala, olha eu aqui, surto. É interessante isso, porque você surta, você vestibulando tem surtos diários quase. Só que o surto tem uma característica espontânea. Você não planeja surto, vou surtar daqui 1h30. No máximo, o vestibulando tem o péssimo hábito de planejar surto para outubro. Ou, em outubro eu estou surtando. Tirando isso, o surto ele é espontâneo. O surto ele não é planejado, tudo bem? E o Brasil vai ter um surto industrial. Por que surto industrial? Porque não houve a criação de uma estrutura para a indústria. O Brasil não tinha estrutura para a indústria. Mas o fato de você ter taxado os produtos de fora e o fato de você ter tido um excedente de capitais fez com que algumas pessoas começassem a criar fábricas, mesmo no fundo de quintal, com uma estrutura bem precária, mas começaram a surgir as primeiras fábricas no Brasil. Onde isso? Quando a gente fala de surto industrial, nós estamos falando do Sudeste. Por que Sudeste? Porque no Sudeste que vai ter o excedente de capitais. É no Sudeste que vai ter dinheiro. É no Sudeste, lembra que o governo é Sudeste. Lembra que é o Rio de Janeiro que é a capital, certo? Então é o Sudeste que vai concentrar esses recursos. Eu vou te dar um spoiler. 1850 proíbe-se a compra de africanos, de novos africanos, a partir do tráfico. O fim do tráfico é estabelecido em 1850, o que também vai gerar excedente de capitais, certo? É por conta disso que o Sudeste vai ser o centro desse surto industrial. Aliás, o grande nome disso é o Barão de Mauá. Mauá, cafeicultor, ele vai investir esse excedente de capitais em indústrias e vai promover algumas fábricas, vai promover estaleiros, vai tentar construir ferrovias, vai tentar promover uma modernização um pouco mais acelerada do que aquela modernização conservadora que a gente viu relacionada ao café, tá? Só que o nosso surto industrial, ele tinha dois grandes problemas. Certo? Primeiro grande problema que tínhamos nesse nosso surto industrial: o mercado consumidor era limitado. Por que que o mercado consumidor era limitado? Porque nós temos uma enorme quantidade de escravos e escravo não tem salário. Portanto, o mercado consumidor ele é muito restrito, porque esse escravo ele não vai comprar, tá? Mas principalmente o que nós temos aqui é uma fortíssima oposição a esse surto industrial. De quem? De boa parte dos cafeicultores e principalmente da Inglaterra. Professor, mas eu quero dar na cara desse cafeicultor. Como assim ele contra? Isso seria muito bom para o Brasil, professor. Como assim o cafeicultor não quer? Não, ele não quer. Porque para o cafeicultor, esse surto industrial é visto como uma ameaça. Porque esse surto industrial vai fazer surgir uma elite urbana. E essa elite urbana poderia rivalizar com a elite cafeicultora. E principalmente, esse surto industrial, ele depende de uma abolição da escravatura. Esse surto industrial, para poder se consolidar, colocaria em risco a escravidão, porque a escravidão vai na contramão do surto industrial. Então, os cafeicultores começam a ver nesse surto industrial uma ameaça ao seu poder e à sua riqueza. E os cafeicultores começam a boicotar esse surto industrial. Mauá foi boicotado por outros cafeicultores, e boicotado real. A fábrica do Mauá foi incendiada, certo? A ferrovia, o pouco de ferrovia que ele construiu foi arrancado, certo? Justamente pelos cafeicultores que consideraram uma ameaça. E nós temos essa mocinha aqui chamada Inglaterra.
que não achou graça nenhuma no Brasil começar a produzir, porque a partir do momento que o Brasil começasse a produzir, reduziria as importações. E a Inglaterra via no Brasil um enorme potencial de mercado consumidor. Mas a Inglaterra também vai discutir a questão da escravidão. Dentro da questão econômica, um dos debates mais interessantes do Segundo Reinado se dá em relação à questão da mão de obra, da exploração da mão de obra no Segundo Reinado. Na verdade, o Segundo Reinado, ele vai ser o ponto final de uma discussão que vinha lá dos tempos da vinda da família real. Quando a família real foi trazida para o Brasil com apoio da Inglaterra, já começou uma discussão em relação à abolição do tráfico num primeiro momento. Por quê? A Inglaterra sugere para Dom João VI que o tráfico fosse proibido, certo? Ou seja, existe todo um debate em relação ao fim do tráfico de escravos. E esse debate em relação ao fim do tráfico de escravos está muito relacionado, e principalmente, com as pressões inglesas. A Inglaterra, ela era contra o tráfico de escravos por dois grandes motivos. As pressões inglesas estão relacionadas a motivos religiosos/filosóficos de um grupo, eu vou colocar esse nome aqui para você saber, chamado Quakers. Aqui um K. Os Quakers são aqueles que dizem que a escravidão é desumana. Cuidado, porque a gente acha que tudo é interesse, claro que eles têm alguma sacanagem. Não. São aqueles que, à luz da Bíblia, questionam a escravidão. Tá? Os Quakers, eles consideram a escravidão uma desumanidade e, principalmente, consideram a escravidão uma violação aos direitos humanos, aos direitos do homem e do cidadão, aquela declaração da Revolução Francesa, certo? Então, por motivos religiosos/filosóficos, tem na Inglaterra um grupo que defende o fim do tráfico primeiro e progressivamente o fim da escravidão. Mas tem também, claramente, um motivo econômico. Por quê? Escravo não tem salário, e escravo sem salário não compra produtos, e a Inglaterra quer vender produtos. Portanto, tem uma questão aqui de mercado consumidor. Tá? Mas o que eu quero que você lembre é que a Inglaterra tem essa questão desde 1810, quando os tratados de comércio, navegação e amizade são assinados. A Inglaterra coloca isso no tratado. Brasil, eu acharia bom você acabar com a escravidão. Ainda era Portugal, mas seria aqui no Brasil a proibição. Vamos acabar com o tráfico, certo? A resposta que o Brasil deu desde 1810 foi a mesma que você dá para sua mãe quando você está jogado no sofá, naquele modo barranco, querendo que o mundo acabe para você morrer encostado, e ela te chama para lavar a louça. E você está lá vendo o seu Netflix, e você ouve o grito lá da cozinha: filho, vem lavar a louça. Resposta que você dá: já vou, mãe. E você fica brincando de estátua, torcendo para ela te esquecer. Você fica quietinho, esperando ela te chamar de novo. Quando ela chama de novo, vai, tô indo. E espera lá, fica lá quietinho, enrola, vai naquela velocidade, tartaruga com cãibra, certo? Então, isso o Brasil fez desde 1810, porque depois da independência a Inglaterra pressiona de novo: Brasil, eu te empresto dinheiro, acaba com o tráfico. Resposta do Dom Pedro: é nós, tô indo, it's us. Não faz nada, certo? Dom Pedro cai, vem no período regencial, nada de acabar com o tráfico. Chega Dom Pedro II, começa a Inglaterra de novo, Dom Pedro, nada. Em 1845, decreta-se o Bill Aberdeen. Cuidado, Bill não é o nome do Aberdeen, não é o tio Bill. Bill é acordo, Bill é tratado,
Bill não é o nome dele, tá? O Tratado Aberdeen, o Bill Aberdeen, é um decreto na Inglaterra. Isso aqui não é no Brasil. O que o Bill Aberdeen estabelece? O Bill Aberdeen é uma proibição inglesa de tráfico internacional de escravos. Basicamente, o Bill Aberdeen estabelece que, a partir de agora, o tráfico de escravos ele é considerado pirataria. E navio pirata tinha direito a ser prendido por frotas inglesas. A Inglaterra, em nome da humanidade dos escravos, estabelece um decreto dizendo: caso nós encontremos um navio carregado de africanos, para preservá-los das mazelas da escravidão, teremos direito a afundar o navio. É exatamente o que você ouviu. A Inglaterra começa a prender e ou afundar navios negreiros para preservar os escravos das mazelas da escravidão. É óbvio que isso é apenas discurso bonito. É óbvio que a Inglaterra está fazendo isso por intenções econômicas. O que não é óbvio, e o que eu quero que você perceba, é quando que a Inglaterra faz isso. A Inglaterra estava mandando o Brasil acabar com o tráfico fazia 35 anos. E o Brasil estava enrolando fazia 35 anos. Certo? Não é pouco tempo. Só que agora a Inglaterra vai lá e aperta. Por que a Inglaterra vai lá e aperta? Olha pra cá. 1845 é depois de 1844. Ah vá, prof, não brinca. 1844 é o ano em que o Brasil chega para lá na Inglaterra. 1844 é o ano da tarifa Alves Branco. E a tarifa Alves Branco acabava com os privilégios comerciais da Inglaterra. No ano seguinte, a Inglaterra vem e acaba com a graça do Brasil, proibindo o tráfico de escravos. Perceba que isso é uma retaliação imediata da Inglaterra em relação à tarifa Alves Branco. O Brasil acaba com as taxas preferenciais da Inglaterra e a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos. Só cuidado, eu não te disse que o Brasil cumpriu. O que eu te disse foi, a partir de agora é pirataria. A partir de agora é proibido. Isso não significa que não vai acontecer. Como eu te disse, a partir de 1845, todo tráfico de escravos é considerado pirataria, portanto uma atividade clandestina. Mas, se você procurar na internet a quantidade de escravos que entrou no Brasil, você vai reparar que o período máximo, o ápice, o auge da entrada de escravos no Brasil se dá entre 1845 e 1848, certo? Pera, mas você não disse que era proibido, prof? E agora você diz que é o ápice? Proibidinho é mais gostoso, certo? Mas tem outra. Significa que realmente isso é proibido. Portanto, o governo vai precisar agir. Como? O governo, que atendia os interesses dos cafeicultores, simplesmente fingiu demência. O governo, que atendia os interesses dos cafeicultores, brincou de não tô vendo nada. Deixou pra lá. E avisou, é proibido, daqui a pouco não vai poder mais. Então faz assim, compra, mas compra muito, tudo bem? Compra agora, daqui a pouco não vai poder mais. O que acontece? A partir de 1845, dispara a entrada de africanos no Brasil. E o pico se dá em 48, de 45 a 48 só cresce. A partir de 48, começa progressivamente a declinar a quantidade de escravos que entram no Brasil, até 1850, quando é decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz era o responsável por fiscalizar essa entrada de africanos. Só que Eusébio de Queiroz já era responsável em 45, tá? Ou seja, é esse cara que fingiu demência e é esse cara que agora vai estabelecer o fim, tá, do tráfico no Brasil. Então é a proibição de entrada
de novos escravos no Brasil. Nicolás, me fala isso de uma outra forma. Digo, a Lei Eusébio de Queiroz é a proibição do tráfico para o Brasil. O Brasil proíbe a chegada de novos escravos, o Brasil proíbe o tráfico, a compra de novos africanos. Tá? Cuidado, isso não significa que acabou a escravidão. Quem já é escravo continua sendo escravo. Quem tiver filhos entre escravos, o filho continua sendo escravo. A única coisa que a Lei Eusébio de Queiroz estabelece é que não podem ser trazidos novos escravos da África. O que também não impede que comece a ter um comércio interno de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, na prática, ela vai gerar três coisas. Primeira coisa que vai gerar tráfico interno. Basicamente, a nova rota do tráfico de escravos se dá do Nordeste para o Sudeste. E de preferência por terra, para evitar qualquer tipo de aventura negativa no oceano com navios ingleses. Tá? Mas isso não é proibido, o que não pode trazer da África. Comércio interno ninguém mexeu. Segunda coisa que isso vai gerar um aumento do preço dos escravos. O escravo se torna mais caro, e isso não é muito difícil de você imaginar. Chama lei da oferta e da procura. A oferta de escravos diminui. Se a oferta de escravos diminui, o preço naturalmente sobe. Tudo bem? Isso vai ter um efeito positivo. Isso vai gerar também um excedente de capitais. Começa a sobrar dinheiro. Lembra que a gente falou do surto industrial? Pois bem, a Lei Eusébio de Queiroz vai sobrar dinheiro, porque agora que não podem mais comprar escravos de fora, isso começa a gerar uma pequena sobra, que é compensada pelo aumento do preço. Então aí que os cafeicultores ficaram ricos. Mas isso aumenta um pouquinho o excedente de capitais. Mas principalmente, isso acelera a vinda de imigrantes. E aqui a gente abre um último ponto dentro da mão de obra, que é a questão da imigração. Repare o verbo que eu usei. Eu não disse que gera a vinda de imigrantes, gera aceleração. Aqui ficou feio o português, mas o que acontece é que a partir de agora, a vinda de imigrantes se torna cada vez maior. Não é que não tinha antes e começou a ter. Agora começa a vir mais imigrante, certo? Por quê? Porque esse período ele coincide na Europa com um período de enormes confusões. Porque você tem a guerra de unificação da Itália, a guerra de unificação da Alemanha, você tem todos os movimentos liberais, os movimentos operários. Então, as questões políticas e sociais na Europa estão muito tensas, certo? Isso acelera essa vinda de imigrantes, que agora vem para preencher esse espaço. Mas não é que não vinham antes, tá? Sempre vieram. Agora, o que há é uma aceleração dessa vinda de imigrantes. E não é por acaso que no mesmo ano de 1850, você vai ter, em 1850, uma lei, vou colocar a data de novo porque não tem uma relação direta, mas acaba sendo indireta pelos imigrantes. O estabelecimento de uma lei chamada Lei de Terras de 1850. Repare que essas duas datas completam o aniversário redondo esse ano. Essas duas datas completam 170 anos, tá? O que acontece aqui? Aliás, 170 não, eu errei a conta. É isso aí, 170, acertei sim. O que essa Lei de Terras estabelece? A Lei de Terras, ela restringe o acesso à terra. Restringe acesso à terra. De que forma? A Lei de Terras, ela coloca duas exigências para você ter terra no Brasil. Primeira exigência, a terra tem que ser comprada. A terra tem que ser comprada. A terra não pode ser ocupada e não pode ser doada. A terra tem que ser paga. Tudo bem?
E a terra tem que ser registrada. Sim? Para comprar a terra, você precisava ter dinheiro. Só que dinheiro no Brasil naquele momento estava atrelado à agroexportação, ou seja, a terra. Só vai comprar terra quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro porque já tem terra. Portanto, só vai comprar terra quem já tem terra. Tá? Ou seja, a gente começa a restringir esse acesso à terra para a elite. Tem que ter dinheiro. E para registrar a terra, você precisava provar que você era brasileiro nato. A terra tinha que ser registrada. Uma vez comprada, você precisava assinar o documento de registro da terra. E para você ter esse documento, você precisava ter como característica, ter nascido no Brasil. Ou seja, a lei de terras consolida o direito a acesso à terra pela elite local. O que isso significa? Sabe esse cara que veio? Esse cara que veio se lascou. Esse cara que veio não teve acesso à terra. Por que ele não teve acesso à terra? Porque o governo fez questão de preservar a terra na mão da elite local, não dando a esse imigrante a posse da terra, proibindo que esse cara fosse proprietário de terra. Para quê? Para que não se tornasse concorrente. Perceba como, mais uma vez, o governo está protegendo o cafeicultor. Sabe por quê? Porque o governo é formado por barões do café. Tudo bem. Para fecharmos a questão da mão de obra, precisamos entender um pouco da realidade desses imigrantes que vieram para o Brasil no final do segundo reinado, a partir da segunda metade do século XIX, acelerada pela Lei Eusébio de Queiroz. Quando a gente fala da vinda de imigrantes para o Brasil, é importante que você saiba que essa imigração se deu basicamente em 3 sistemas de imigração. Quais são eles? Primeiro sistema foi o sistema de colonato. E o sistema de colonato é um sistema claramente bancado pelo governo, porque o sistema de colonato era um sistema de ocupação de terras. Como assim? Esses imigrantes eram levados para terras desocupadas, terras potencialmente exploráveis, mas sem uma riqueza certa, que até esse momento não tinham sido ocupadas. E lá se estabeleciam colônias de imigrantes. Isso foi muito forte na região sul, certo? A região sul vai fundar várias colônias italianas, por exemplo, certo? Eram regiões que até esse momento não eram muito exploradas. Na região do Vale do Paraíba vai se formar uma outra colônia chamada Quiririm, certo? Então eram regiões que não eram fortemente exploradas e que o governo vai usar o imigrante como forma de ocupar, como forma de povoar, tá? Cuidado, porque o governo simplesmente dava a terra, o que não garantia que o governo ia trazer esse cara. Esse cara tinha que pagar a sua viagem, criar as suas condições de trabalho aqui no Brasil. Ou seja, o sistema de colonato era simplesmente dar um pedaço de terra para esse imigrante se estabelecer. Mas esse sistema não era um sistema atrativo, porque significava que esse cara tinha que bancar a sua vinda. E aqui tem um detalhe. Cuidado, rico não emigra. Eu sei que vai soar chocante o que eu vou te dizer agora, mas se a pessoa fosse rica, ela ficava lá. A pessoa que veio para cá não veio porque veio fazer turismo. A pessoa que veio para cá veio para lutar, para tentar conseguir alguma coisa, porque na Europa ou ele está fugindo de guerra de unificação ou ele perdeu tudo. Então, esse cara simplesmente dá para ele um pedaço de terra e fala: vai meu filho, se vira, resolve zero. Tudo bem? O fracasso do sistema de colonato fez surgir um sistema de parceria. E aqui no sistema de parceria vai entrar no meio o cafeicultor. Como isso? O cafeicultor pagava a vinda do imigrante. O imigrante vinha com os custos pagos pelo cafeicultor. Ele era levado até a fazenda e na fazenda ele trabalharia de forma assalariada. Trabalharia recebendo o salário. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia,
Ele só começaria a receber o salário uma vez que ele quitasse a sua dívida. Sabe o que isso significa? Que ele continuava endividado para todo sempre, porque todos os custos eles eram bancados pelo cafeicultor. Ele começava a comprar os produtos do cafeicultor que estabelecia monopólio. O imigrante comprava os produtos do cafeicultor que estabelecia um monopólio, cobrava o preço que queria, e a partir daí ele trabalhava constantemente para pagar uma dívida que nunca era paga. Ele se acabava se transformando num escravo europeu. Na prática, o sistema de parceria era uma burla à Lei Eusébio de Queiroz, certo? Era uma tiração de sarro da proibição do tráfico de escravos, porque agora vem da Europa imigrantes que acabam se transformando em escravos, só que agora escravos legalizados, porque afinal de contas existe uma parceria, tá? Isso fez com que na Europa começasse uma fortíssima campanha de não vá para o Brasil. Se te oferecerem uma terra, se te oferecerem uma vida melhor, não vá para o Brasil. Isso é mentira. Você encontrava cartazes nos portos da Europa. Não vá para o Brasil. Distribuíam-se panfletos. Não vá para o Brasil. O que estão prometendo é mentira. Eles não vão dar aquilo. Você vai se transformar em escravo. Certo? Quando a vinda de imigrantes sofre um baque considerável, lembra que você tem a lei de terras, inclusive, que proíbe esse cara ter terra. Tá? Vem um terceiro sistema de imigração, que é a chamada imigração subvencionada. O que significa isso? Quando a imigração ela é subvencionada, é porque ela é paga. Agora alguém vai pagar, mas agora alguém vai pagar de verdade, não para cobrar depois do imigrante. Nessa imigração subvencionada, começa uma disputa entre o governo e os cafeicultores, porque os cafeicultores querem que o governo pague, alegando que o governo usa esse imigrante para ocupar terra vazia, e o governo quer que o cafeicultor pague, alegando que o que na verdade acontece aqui é que esse cara vai trabalhar para enriquecer o cafeicultor, certo? O que eu quero que você perceba? Quando a gente fala desses dois sistemas, é porque aparecem aqui três grandes projetos de uso do imigrante. Um projeto dos cafeicultores, que tem interesse na mão de obra, na exploração do trabalho. Certo? Mas tem também um projeto do governo imperial. E o projeto do governo imperial, ele extrapola a questão do trabalho. O projeto do governo imperial, ele é um projeto de, primeiro, ocupação territorial. Ocupação territorial. Mas eu estou esperando você se indignar. E eu adoraria estar olhando para a sua carinha agora, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando, mano, tem alguma coisa aqui que não está fechando. O Brasil não tinha gente para mandar para ocupar todos os lugares possíveis? Tinha. O Brasil não tinha mão de obra? Tinha. Então por que essa insistência em trazer europeus? Porque além de tudo isso, eu vou escrever isso de cor de rosa para você guardar, existe um projeto de embranquecimento demográfico. E agora ficou sério. O século XIX é o século do cientificismo. E o cientificismo do século XIX, as teorias científicas do século XIX, elas tentam provar a inferioridade do negro. E muitos no Brasil começaram a associar o atraso do Brasil à presença maciça de negros escravos africanos. Começa então
diante dessas teorias científicas, um projeto oficial de embranquecer a população. E o embranquecer a população exigia a vinda de pessoas brancas. É por isso que vem italiano, é por isso que vem polonês, é por isso que vem suíço, é por isso que vem austríaco, sendo que nenhum desses países existe ainda, estão se formando na guerra de unificação. Mas atualmente são esses países, japoneses, em evidência, fator comum em evidência tudo isso, alemães, são brancos. E aí a reação bovina é inevitável. Não falta mão de obra. A proibição de tráfico não gera falta de mão de obra, assim como a Lei Áurea não gera falta de mão de obra lá na frente. O que não tem é vontade de pagar salário para esses africanos. O que não tem é vontade de usar esses africanos para povoar o território, porque considera-se pelas teorias raciais idiotas do século XIX, pelas imbecilidades do século XIX, considera-se o negro como sendo inferior. Então, a vinda de imigrantes no Brasil, ela precisa ser claramente associada a um projeto racial de embranquecimento da população, considerado nesse momento um projeto de melhoria da raça. É por isso que o governo insistiu tanto em trazer imigrantes, porque não faz o menor sentido o governo pagar para eles virem, se não houver alguma coisa muito maior por trás disso. Tudo bem? Com isso, nós encerramos a questão da mão de obra e a parte econômica como um todo. Ainda falta falarmos da política externa e o declínio do segundo reinado, mas isso será assunto para os próximos vídeos. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.